Olá, meu nome é Osvaldo Rios de Andrade, eu sou professor de arte na cidade de São José do Rio Pardo, São Paulo. Estou falando a convite do senhor Ricardo Gomes sobre a serva de Deus, Dona Lourdinha Pontão. Talvez eu não seja a pessoa mais indicada, mas eu gostaria de passar a minha contribuição. Aqui em São José do Rio Pardo é uma cidade pequena, de mais ou menos 55 mil habitantes. Então todos se conhecem. Eu nasci e fui criado no bairro da Vila Pereira, aonde a Dona Lourdinha Pontão, o Dr. Heber e seus filhos também moravam. Como numa cidade pequena, uma das atividades que mais fazem parte da nossa vida é as atividades da igreja. No caso do nosso bairro, a Igreja de São Roque. Esse casal, Dona Lourdinha e Dr. Heber, e seus filhos sempre foram exemplo de pessoas simples, humildes e que viviam o Evangelho. Era muito comum na minha vida eu sempre ver a Dona Lourdinha. Ela era professora, como a minha mãe também era na mesma época. Mas a Dona Lourdinha estava sempre se dedicando à catequese, à evangelização. Então nós crescemos vendo a Dona Lourdinha em volta da igreja, em volta dos necessitados, ajudando a todos e tendo sempre uma palavra de muito conforto, de muita alegria, de muito evangelho, de muita verdade para com todos. Eu vou contar algumas pequenas passagens que fazem parte da nossa história. Por exemplo, a minha tia, a tia da minha esposa, inclusive, teve um filho que durante 25 anos ele é doente, ele nasceu, faltou oxigênio na hora do nascimento, durante 25 anos ele não andou, não falou, não sentou, era uma criança ou jovem que ficava apenas na cama. Depois de 25 anos ele veio a falecer. Na missa de sétimo dia, essa tia da minha esposa, a Dona Madalena, estava muito triste. E a Dona Lourdinha Pontão preparou a celebração da Santa Missa do sétimo dia na própria casa da Dona Madalena. A Dona Madalena não queria sair do quarto. Foi então que a Dona Lourdinha entrou e deixou uma mensagem que guardou para o resto da minha vida e que marcou a todos que estavam lá. Ela disse que aquele menino, o Marco, ela tinha tido um privilégio de ter naquela casa um anjo. Esse rapaz nunca pecou, nunca blasfemou, nunca falou mal. Na verdade, era um anjo dentro de casa. Aquilo nos tocou muito. E assim era a Dona Lourdinha. Sempre tinha uma palavra para todos. Ela era uma pessoa de uma voz carismática, doce, mas muito forte. Sempre, durante o ano, naquela época, existia a Semana da Família. E a Dona Lourdinha estava sempre organizando. A quadra podia estar cheia de pessoas, mas quando a Dona Lourdinha começava a falar com aquela voz doce e firme, todos paravam. Era impressionante o que acontecia. Inclusive, o nosso bispo, Dom Tomás Vaqueiro, hoje também servo de Deus, parava para escutar a Dona Lourdinha Pontão. Muitas coisas eu aprendi com a Dona Lourdinha. Coisas simples, como, por exemplo, durante o terço, rezar. Meu Deus, eu creio, eu adoro, eu espero, eu vos amo. Peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, eu espero, eu vos amo. Até hoje, quando eu estou na oração do terço, que eu faço essa oração, eu lembro dela. Quando eu estive para casar, estava eu e minha esposa, junto com Dom Orani, preparando as liturgias da nossa celebração do matrimônio. Não é que chega a Dona Lourdinha, sempre muito contente, com um sorriso para todos, e disse: é vocês que estão nos procurando. Vocês vão se casar? Vamos. Vocês poderiam me fazer o favor? Claro que a gente poderia fazer qualquer favor para a Dona Lourdinha, mas era uma coisa tão simples. Vocês poderiam doar a decoração do casamento de vocês para uma noiva que não tem condições? Claro, Dona Lourdinha. E eu posso pegar essa decoração para enfeitar a Semana da Família? Claro, Dona Lourdinha. Então ela estava sempre pronta para falar a coisa certa, na hora certa. Por último, eu queria contar uma experiência. Eu sou um professor antigo na cidade e há uns 6 anos atrás eu estava na cidade de Campos do Jordão e recebi a notícia que
que eu ia perder uma sala de aula. Eu sou o professor mais antigo, com o maior número de pontos na minha região. Voltei para São José do Rio Pardo e estava no Facebook quando apareceu fotos da Dona Lourdinha. Eu estava muito chateado. Aí eu disse, Dona Lourdinha, a senhora que é professora como eu, podia dar um jeitinho para que eu não saísse da minha cidade, eu queria continuar dando aula aqui. Claro que era uma coisa difícil, quase que impossível, porque em pleno mês de julho é muito difícil abrir uma sala de aula para a gente lecionar. No outro dia fui para São João da Boa Vista, que é a cidade sede para atribuição de aula, e não é que naquele dia tinha aberto uma sala de aula numa escola Cândido Rodrigues em São José do Rio Pardo. Como eu falo, a Dona Lourdinha sempre dá um jeitinho para a gente. Então, hoje eu estou passando para vocês para retribuir tudo que nós aprendemos em nossa cidade com essa pessoa fantástica e maravilhosa. Eu estou com pneumonia, com Covid, e quando o Ricardo me telefonou, eu fiz questão de mandar essa mensagem. Que a serva de Deus, Dona Lourdinha Fontão, interceda por todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.